Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje sexta-feira, 13 de janeiro, da primeira semana do tempo comum, né? Voltamos ao tempo comum e é um dia também de jejum, de oração. E a igreja celebra hoje Santo Hilário, então peçamos também a intercessão deste santo para o nosso dia, para a nossa sexta-feira. A igreja hoje nos oferece as leituras, a primeira leitura, Hebreus capítulo 4. Ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no seu repouso, tenhamos o cuidado de não encontrar entre vós quem chegue atrasado, pois também nós, como eles, recebemos a boa nova. A palavra que ouviram, contudo, de nada lhes aproveitou, por não se unirem pela fé àqueles que tinham ouvido. Nós, porém, que abraçamos a fé, entraremos num repouso, conforme o que foi dito. Assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Claro, esta que é as obras de Deus estão terminadas desde a criação do mundo. Pois, em algum lugar se diz sobre o sétimo dia. No sétimo dia repousou Deus de todas as suas obras. E ainda nesta passagem, não entrarão no meu repouso. Empenhemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso, para que este mesmo exemplo de indocilidade não leve ninguém a cair. E o salmo de hoje, o salmista traz o salmo 77. O que nós ouvimos e conhecemos, o que nos cantaram nossos pais, nós o cantaremos às gerações seguintes. Os louvores do Senhor e seu poder, que se levantem e contem a seus filhos, para que ponham em Deus a sua confiança. Não se esqueçam dos feitos de Deus e observem seus mandamentos, para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não era fiel a Deus. Então, o salmista de hoje vai fazer uma leitura a cada um de nós, de termos a consciência, de colocarmos a nossa confiança em Deus, de não sermos filhos rebeldes, diz a palavra, né? Uma geração desobediente, rebelde, inconstante, mas ao contrário, somos convidados a vivermos essa graça desses filhos que fazem confiança, que se abandonam, que são dóceis à sua vontade. E o salmista vai dizer, o espírito não era fiel a Deus. Então, hoje devemos fazer um movimento contrário àquilo que o salmista nos exorta, né? Devemos ser fiéis a Deus, fiéis ao Senhor, diariamente, porque Ele é fiel conosco. E esse salmo é um salmo exortativo do povo que era infiel, que era desobediente, uma geração, né? A gente vê na leitura essa geração má e depravada, mas o Senhor o salmista que quer exortar a termos um coração que, reconhecendo a nossa fragilidade, faz um movimento contrário, né, de confiança em Deus e que entoa os louvores porque reconhece o seu poder. É assim que o salmista começa, né? Cantaremos às gerações os louvores do Senhor e seu poder. Então, peçamos a graça de hoje ter esse coração de gratidão que reconhece de fato, né, a bondade, a fidelidade de Deus em nossa vida. O evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 2. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa. E tantos foram os que se aglomeraram, que já não haviam mais lugar nem à porta, e anunciava-lhes a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico transportado por 4 homens. E como não pudesse aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava. E tendo feito um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seus corações. Por que estás falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se imediatamente, carregando o leito,
Saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Então, a gente viu que ao longo de toda essa semana o Evangelho vem trazendo as curas e os milagres que o Senhor tem realizado no meio do seu povo. E hoje é o milagre da cura do paralítico, né, que foi carregado por 4 homens. Então, a primeira meditação desse Evangelho é percebermos a importância de sermos sustentados, de termos pessoas que nos carreguem para que a nossa cura aconteça, né? Nós não podemos ser curados sozinhos, né? O Senhor envia 4 portadores. E talvez você hoje esteja na posição ou do paralítico que precisa da cura, que precisa se deixar ser carregado, que precisa se deixar ser acompanhado, ou talvez hoje o Senhor te chama a ser o portador. Quem é que você vai carregar hoje para ajudar na cura? Seja ela física, espiritual, psicológica. Talvez hoje o Senhor te pede de ser esse discípulo, esse portador que ajuda a carregar o outro para que o milagre aconteça. Depois, o bonito desse evangelho é que há 2 movimentos, um de perdão e um de fé. Primeiro, Jesus, que antes de curar o físico, cura a alma. Ele vai dizer: os teus pecados estão perdoados. E eu creio que a paralisia deste homem, muito mais do que física, era a sua alma que estava paralisada. Eram os pecados que ele carregava. E Jesus, por isso que ele vai dizer, é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados, ou toma o teu leito e levanta-te e anda, porque Jesus queria primeiro mostrar àquele povo que a cura ela vem de dentro, ela vem da nossa alma. Então, o primeiro processo da cura é o perdão. O primeiro processo da cura é nos livrarmos do nosso pecado, da nossa fragilidade. E depois que o Senhor perdoa os seus pecados, Ele vai dizer: toma o teu leito, levanta-te e vai para a tua casa. Ou seja, é o reflexo da cura da alma, é a cura do corpo. E por isso o paralítico pôde sair, né, andando e levantando, porque a obra foi feita na sua alma, a cura foi realizada no interior do seu coração. E todos que estavam ali à volta ficaram admirados por ver o milagre acontecer. Então, hoje peçamos ao Senhor que cure as enfermidades da nossa alma, que perdoe os nossos pecados, que Ele nos faça fazermos um exame de consciência das nossas faltas, para que as dores e as paralisias interiores, elas sejam libertas através da confissão, através também do reconhecimento da nossa fragilidade, para que possamos caminhar, possamos tomar o nosso leito, a nossa missão e ir em frente. Então, muitas vezes estamos paralisados na nossa missão, na nossa vida comunitária, por causa dos nossos pecados, né? A nossa paralisia, ela não é exterior, mas ela é interior. Então, hoje é um dia de pedirmos, nessa sexta-feira, um dia por excelência de nos confessarmos, né? A igreja nos oferece a sexta-feira como esse dia do perdão, do arrependimento, da reconciliação. Então, faz esse movimento hoje, busca um sacerdote, vai na igreja, vai diante do Senhor hoje, cai de joelhos e diz: Senhor, cura a minha alma, para que o meu exterior, né, para que as paralisias à minha volta, elas sejam libertas, para que eu possa servir cada vez mais. E o santo de hoje é Santo Hilário, um dos santos padres da Igreja de Cristo. Nasceu no ano de 315, na França. Buscava a felicidade, mas a sua família pagã vivia segundo a filosofia hedonista, ligada ao povo grego-romano. Ou seja, felicidade como sinônimo de prazeres, com puro bem-estar. Então, aquele jovem, dado aos estudos, se perguntava quanto ao fim último do ser humano. Não podia acabar tudo ali com a morte. Ele foi perseguido à verdade. O Espírito Santo foi agindo até que ele conhecesse as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento. O levou a proclamar o Deus uno que merecesse toda a adoração. Passando para o Novo Testamento, Santo Hilário foi evangelizador e, numa busca constante, ele se viu necessitado do santo batismo. Entra para a Igreja de Cristo e se faz membro deste corpo místico. Em 345 foi batizado. Não demorou muito, já era sacerdote e depois ordenado bispo para o povo de Poitiers, na França. Ele sofria com as heresias do arianismo. Santo Hilário, pela sua pregação e seus escritos, foi chamado o Atanásio do Ocidente, porque ele combateu o arianismo do Oriente. Santo Hilário foi se consumindo por esta verdade, pelos seus escritos, que chegaram até o tempo de hoje. Percebe-se este amor por Jesus Cristo, não só numa busca pessoal,
mas de promover a salvação dos outros. No século IV, ele partiu para a glória. Então, peçamos nesse dia a intercessão de Santo Hilário, que fez essa experiência de descobrir as Sagradas Escrituras, desde o Antigo e o Novo Testamento. Tenhamos também esse desejo, esse amor ardoroso pela palavra. E hoje, o ofício das leituras nos traz o tratado sobre a Trindade de Santo Hilário Bispo. Servir-te-ei na pregação. Estou bem consciente, Deus Pai Todo-Poderoso, de ser a vós que devo consagrar a minha tarefa mais importante de minha vida. Que todos os meus pensamentos e as minhas palavras falem de vós. O dom da palavra que me concedestes não pode ter maior recompensa que a de vos ver servir na pregação e demonstrar ao mundo que ignora ou ao herege que nega que sois Pai, isto é, Pai do Deus unigênito. Então eu convido você hoje ao longo de todo esse dia a meditar com essa leitura que a igreja nos oferece hoje, pedindo a graça e a intercessão de Santo Hilário para cada um de nós, para a nossa vida e de modo particular nesta sexta-feira, que tenhamos o nosso coração voltado inteiramente para o Senhor. Tenha uma santa sexta-feira e que Deus nos abençoe.